Nessa época, ouvi dizer que o primeiro sintoma da velhice é quando a gente começa a se parecer com o próprio pai. Devo estar condenado à juventude eterna, pensei então, porque meu perfil equino não se parecerá jamais ao caribenho cru que era meu pai, nem ao romano imperial de minha mãe. A verdade é que as primeiras mudanças são tão lentas que mal se notam, e a gente continua se vendo por dentro, como sempre foi. Mas de fora, os outros reparam. Na quinta década, havia começado a imaginar o que era a velhice, quando notei os primeiros ocos da memória. Revirava a casa buscando meus óculos até descobrir que os estava usando. Ou entrava com eles no chuveiro, ou punha-os de leitura sem tirar-os de ver de longe. Um dia tomei 2 vezes o café da manhã, porque me esqueci da primeira, e aprendi a reconhecer o alarme de meus amigos quando não se atreviam a me lembrar que estava contando a mesma história que havia contado na semana anterior. Naquele tempo, tinha na memória uma lista de rostos conhecidos e outra com os nomes de cada um, mas no momento de cumprimentar não conseguia que as caras coincidissem com os nomes. Minha idade sexual não me preocupou nunca, porque meus poderes não dependiam tanto de mim como delas. E quando querem, elas sabem o como e o porquê. Hoje em dia, dou risada dos rapazes de 80 que consultam o médico assustados por causa desses sobressaltos, sem saber que nos 90 são piores, mas já não importa. São os riscos de estar vivo. Em compensação, é um triunfo da vida que a memória dos velhos se perca para as coisas que não são essenciais, mas raras vezes fale para as que, de verdade, nos interessam. Cícero ilustrou isso de uma penada. Não há ancião que esqueça onde escondeu seu tesouro. Com essas reflexões e tantas outras, havia terminado o primeiro rascunho da crônica, quando o sol de agosto explodiu entre as amendoeiras do parque e o barco fluvial do correio, atrasado uma semana por causa da e o barco fluvial do correio, atrasado uma semana por causa da seca, entrou bramando pelo canal do porto. Pensei, aí estão chegando os meus 90 anos. Jamais saberei por quê, nem pretendo, mas foi ao conjuro daquela evocação arrasadora que decidi telefonar para Rosa Cabarcas, pedindo ajuda para honrar meu aniversário com uma noite libertina. Fazia anos que estava na santa paz com meu corpo, dedicado à releitura diária dos meus clássicos e aos meus programas privados de música culta, mas o desejo daquele dia foi tão urgente que me pareceu um recado de Deus. Depois do telefonema, não consegui continuar escrevendo. Pendurei a rede num canto da biblioteca, onde o sol não bate pela manhã, e me entendi com o peito oprimido pela ansiedade da espera. Eu havia sido um menino mimado com uma mãe de dons múltiplos, aniquilada pela tísica aos 50 anos, e com um pai formalista de quem jamais se conheceu erro algum, e que amanheceu morto em sua cama de viúvo no dia em que foi assinado o Tratado da Neerlândia, que pôs término à Guerra dos 1000 Dias e a tantas guerras civis do século anterior. A paz mudou a cidade num sentido que não se previu nem se queria. Uma multidão de mulheres livres enriqueceu até o delírio os velhos bares da Rua Ancha, que foi depois o Calçadão Abéio e agora é o Passeio Colón, nesta cidade da minha alma tão apreciada pelos próprios e por alheios pela boa índole da sua gente e a pureza de sua luz. Nunca me deitei com uma mulher alguma sem pagar. E as poucas que não eram do ofício, convenci pela razão ou pela força que recebessem o dinheiro nem que fosse para jogar no lixo. Lá pelos meus 20 anos, comecei a fazer um registro com o nome, a idade, o lugar e um breve recordatório das circunstâncias e do estilo. Até os 50 anos, eram 514 mulheres com as quais eu havia estado pelo menos uma vez. Interrompi a lista quando o corpo já não dava mais para tantas e podia continuar as contas sem precisar de papel.